Olá pessoal, imagine que você se viu em meio a uma situação de emergência ou que algo muito sério aconteceu com você. Nós obviamente não desejamos isso, mas ninguém está protegido contra possíveis problemas. Será que você sabe como reagir se precisar fugir de um crocodilo? Ou o que fazer se encostar numa água viva? Ou ainda como usar a água de coco para sobreviver? Se a sua resposta foi não, então o vídeo de hoje pode ser útil para você. Hoje vamos mostrar 10 dicas e truques que ajudarão a salvar a sua vida em situações imprevistas. Vale a pena dar uma olhada. Vamos lá? Fazer fogo com a bateria do telefone. Vamos começar com a seguinte situação. Você se perdeu em uma mata fechada e está assustado e com frio. Há muita madeira no local, ou seja, há muita lenha, mas você não tem nenhum isqueiro ou fósforo para fazer uma fogueira. É provável que você se lembre imediatamente de alguma aula de física elementar e de lições de sobrevivência. Talvez se lembre do professor explicando que a primeira coisa a se fazer nesses casos é procurar algo para servir de lupa. Qualquer objeto curvo, como uma colher limpa, por exemplo, pode ser usado para fazer fogo com a ajuda do sol. Mas e se for de noite? Se o dia estiver nublado, se estiver chovendo ou se os raios do sol simplesmente não atravessarem a copa das árvores, por exemplo? Calma, sem pânico. Não estamos tentando assustar você. Em uma situação dessas, você só precisa dar uma procurada nos seus bolsos. Muito provavelmente é lá que está o seu telefone e é dele que você precisa. Uma vez que você está longe da civilização, é pouco provável que ele funcione para ligar para um amigo e pedir ajuda, mas ele pode servir para lhe ajudar a fazer fogo. Muitos smartphones e tablets modernos estão equipados com baterias íons lítio. Para saber se esse é o tipo de bateria do seu aparelho, basta procurar a inscrição Li-ion na própria bateria. Se você perfurar uma bateria dessas com algo afiado, uma reação química começará e o fogo aparecerá. O mais importante é preparar a lenha para a fogueira com antecedência. Caso contrário, você arrisca ficar sem fogo e sem o seu dispositivo favorito. Escapar de um crocodilo. A dura realidade é que os jacarés, os crocodilos, os caimãs e os seus parentes matam centenas de pessoas todos os anos. Apesar de que a maioria dos ataques ocorrem na África e na Ásia, esses répteis ferozes são encontrados em vários lugares do continente americano, na Oceania e no sul dos Estados Unidos. Geralmente os seres humanos não fazem parte da alimentação dos crocodilos, mas eles acabam comendo qualquer coisa que conseguirem caçar. Esses animais também defendem bravamente o seu próprio território, especialmente durante a época de reprodução. A melhor maneira de se proteger, se você estiver no habitat dessas criaturas, é simplesmente não se meter com elas. Mas mesmo tomando cuidado, pode acontecer de você acabar se aproximando de um bicho desses sem perceber. O que fazer se isso acontecer? Corra com todas as suas forças. Vale lembrar que os crocodilos e os jacarés não são lentos para correr, como muitas pessoas pensam. O réptil pode se deslocar em terra firme a uma velocidade de uns 17 km por hora, mas ele se cansa rapidamente de correr. Isso significa que praticamente qualquer adolescente ou adulto pode escapar de um crocodilo se topar com um. Outra coisa importante é lembrar que a maneira mais rápida de aumentar a distância entre você e o animal é correr em linha reta. A popular recomendação que diz para correr em zigue-zague é inútil. Queimaduras de água viva. É provável que muitos de vocês passem os feriados ou as férias na praia, não é mesmo? Você sabia que 1/3 dos turistas que descansam à beira-mar acabam tendo a desagradável experiência de topar com uma água viva? As consequências de tocar neste animal podem ser muito desagradáveis. Queimadura, dor aguda, vermelhidão da pele é o mínimo que você experimentará depois de encontrar uma água viva pelo caminho. Como se isso não fosse o suficiente, você ainda pode entrar em estado de choque por causa da dor, ter uma reação alérgica e sofrer um envenenamento. Aqui está um guia simples e eficaz para os primeiros socorros de uma pessoa queimada por água viva. A primeira coisa a se fazer
é enxaguar a ferida e se livrar dos restos dos tentáculos. Mas não faça isso com as mãos desprotegidas, pois você corre o risco de se queimar ainda mais. A área afetada deve ser lavada, mas preste atenção, use somente água salgada, pois a água doce ativa as substâncias urticantes. Para remover as toxinas, você pode limpar a região com vinagre de maçã, amônia ou álcool. Depois disso, você precisa chamar um médico. Você pode esperar calmamente a chegada da ambulância, pois a vida da pessoa não está em risco. Farmácia natural. Em alguns casos, o risco de sofrer hipotermia ou de contrair uma infecção intestinal é bastante alto. Portanto, é bom você saber mais sobre os remédios naturais que você pode precisar. O chá da casca da árvore de carvalho, por exemplo, pode ajudar em caso de dor de estômago. Se você sentir que está com febre, mastigar a casca do salgueiro pode servir como um remédio antitérmico natural. Ela contém salicina, que é um equivalente natural da aspirina. Se você for mordido por algum inseto, você pode tratar a área afetada com a seiva de dentes de leão ou de plântagos. Para ajudar a cicatrização de cortes e feridas mais graves, você pode colocar cascas de carvalho, cinzas, resina de árvores coníferas ou folhas de mirtilo fervidas no local. No entanto, se você não conseguiu se cuidar a tempo e um processo inflamatório começou, você precisa preparar uma infusão de folhas de camomila, erva de São João ou mirtilo para tratar a ferida e procurar um médico o mais rápido possível. Supercola. Você pode até pensar que isso não tem o menor sentido, mas em uma situação extrema, a supercola pode ser usada para fechar uma ferida. Este fato foi descoberto pela primeira vez durante a Guerra do Vietnã, quando os médicos literalmente colavam as feridas dos soldados, para que eles pudessem voltar ao campo de batalha o mais rápido possível. Este método realmente parava os sangramentos e salvou muitas vidas naquela ocasião. Quando utilizada para fechar pequenas feridas, como um corte de faca, por exemplo, a supercola pode diminuir a dor, interromper rapidamente o sangramento e reduzir as possíveis cicatrizes. Este método é extremamente eficaz em situações de emergência. No entanto, os especialistas não recomendam seu uso para tratar feridas em casa, pois pode causar irritação, danificar a pele, gerar alergias e outros efeitos colaterais. Não coma neve para matar a sede. O que você faria se estivesse com sede no meio de um campo nevado ou em um dia frio na floresta? Se ao seu redor houver neve, você provavelmente pensará que ela é água e que simplesmente está em outro estado. No entanto, não se deve nunca comer neve para matar a sede. E não é simplesmente pelo fato de que uma grande quantidade de neve pode causar uma dor de garganta. Isso provavelmente acontecerá, mas o principal perigo é que a neve esfriará o seu organismo, como um sorvete faz em um dia de verão. Não parece tão mal assim, mas o corpo terá que gastar energia adicional para se aquecer novamente. Se você realmente quiser matar a sede com neve, esteja preparado para o fato de que você vai gastar forças extras e pode até congelar. Não parece uma boa ideia, não é mesmo? Apagar o fogo de uma panela. Se você colocou uma panela no fogão e por algum motivo se esqueceu dela, não se surpreenda se o óleo superaquecido começar a queimar de repente. Isso acontece muito rapidamente e pode assustar uma pessoa despreparada. Mas não entre em pânico, agora vamos explicar o que fazer nessa situação. Saiba que você nunca deve mover a panela de lugar ou tentar extinguir o fogo com água. A primeira opção pode derramar o óleo e com a segunda o fogo se tornará maior e mais forte, e o óleo fervente pode espirrar no seu rosto. Primeiro, desligue o fogão e tente cobrir a panela em chamas com uma tampa metálica. Se você não tiver uma por perto, uma bandeja de ferro também pode ajudar. Esse método funciona se a chama ainda estiver relativamente pequena. Se você não tiver nada para tampar a panela, o fogo pode ser apagado com bicarbonato de sódio, que devido à sua composição química, absorve o oxigênio e interrompe o processo de combustão. Mas se o fogo ficou tão grande que está ameaçando queimar até as suas cortinas favoritas, então a maneira mais eficaz de evitar um incêndio é usar um extintor ou uma manta corta-fogo especial. Cortes profundos.
Sabe aquele momento desagradável quando você se corta com um pedaço de vidro ou enfia sem querer uma farpa no dedo? Você com certeza pensará imediatamente em remover os caquinhos de dentro da ferida e tirar aquele pedacinho de madeira horrível da sua pele. Mas nem sempre é possível agir desta maneira. Se a ferida é bastante profunda e principalmente se algum vaso sanguíneo importante foi atingido, não se deve retirar o objeto da área ferida de jeito nenhum. O que acontece é que o próprio pedaço de vidro que danificou os vasos sanguíneos, por exemplo, cobre as áreas afetadas por si só. Por isso, o sangramento será insignificante. No entanto, se você retirar o objeto da ferida, a perda de sangue pode ser tão grande que pode até levar à morte. É óbvio que um objeto estranho preso a um corpo humano também não é bom para a saúde, mas é melhor não tocá-lo antes que a ambulância chegue. Afinal, todos vocês sabem que, em um caso desses, é preciso chamar os médicos o mais rápido possível. A cura do coco. Você sabia que a composição da água de coco é semelhante ao plasma do sangue humano? Isso foi descoberto durante a Segunda Guerra Mundial. Devido à falta de soro para tratar os casos de intoxicação ou desidratação, muitos soldados britânicos e japoneses feridos recebiam água de coco de maneira intravenosa. É importante notar que não estamos falando de leite de coco, mas sim de água de coco. Obviamente, esse método foi usado apenas em situações de emergência e é considerado altamente controverso nos dias atuais. Alguns médicos consideram que ele não é completamente seguro, mas se de repente você se perder em um ambiente selvagem, a água de coco pode salvar a sua vida. Comestíveis e não comestíveis. E novamente voltamos para a floresta. Imagine que você está perdido. Obviamente você não gostaria de estar numa situação dessas, mas isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Imagine que você já está caminhando na floresta há algumas horas e começa a sentir fome. O que fazer? Talvez a nossa proposta não lhe pareça muito agradável ou apetitosa, mas na floresta e sem habilidades de um verdadeiro caçador, você pode comer insetos. Isso mesmo, insetos. Esses bichinhos fornecem proteínas suficientes e a reserva de energia necessária para a sobrevivência. Além disso, eles são muito mais fáceis de distinguir entre si do que os cogumelos ou as frutinhas selvagens. Por exemplo, você pode comer qualquer lagarta que não for peluda, grilos, gafanhotos, cupins, cigarras e suas larvas, assim como libélulas, formigas e larvas de abelha. As lagartas peludas, assim como os besouros e as borboletas, não podem ser comidos. Se você encontrar abelhas selvagens, você pode aproveitar para comer o mel delas. Para isso, basta fazer fumaça perto da colmeia e, claro, ter muito cuidado para não ser picado. Pessoal, se vocês gostaram dos nossos conselhos, não se esqueçam de deixar um like. E se você conhece outras maneiras legais de sobreviver em uma emergência, conte para nós nos comentários. Oi pessoal, queríamos apresentar para vocês o canal do Jelly Gummy Bear. Este ursinho de goma vai divertir as crianças com experimentos novos e interessantes, aventuras incríveis e histórias curiosas. Se inscrevam, vai ser demais! Obrigado por assistir, por favor curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.